Está lindo. Eu só estou aqui para isto. Maria Francisca Gama, bem-vinda ao CC. Obrigada. É a tua primeira vez no CC? No CC é? Então, Eu sei, no CC. Não, porque vim cá há pouco tempo, ou Irritações. Ah, pois foi, tu estiveste há pouco tempo no Irritações, a substituir a Tenso. Luana. Não. Estavas com a Acho- Luana? Não, acho que não substituí ninguém, mas quem não está a ver é a Carla Quevedo. Acho que sim. É a Carla Quevedo. como é que nós foi adoramos essa muito. experiência? Tensa. Mas tu estavas irritada mesmo? Não, eu depois acabei por ficar irritada. E tu estás grávida, nem devias irritar-te. O programa está tudo irritado. Não, mas estava muito nervosa. Ah, mas é Porque eles normal. são todos Adultos. adultos, não é? A Luana Nós não. aqui não. Não, a Luana não. E eu olhei muitas vezes para a Luana para sentir que estava tudo Tinhas bem. ali uma... Com a zona de conforto. Era a sim. Luana. Mas Olha, é... Diz. digo, porque nós temos que fazer aqui um parênteses, que é como é que é para ti ter a responsabilidade de ser a autora mais vendida, it means que mais vendeu em 2024. Não é assim nenhuma responsabilidade. Pronto, e primeiro eu tenho sempre muito receio desses títulos. Eu sei Foi. que eu acho que é verdade, mas não tenho a certeza absoluta. Não contaste toda a gente que não, leu. As editoras Eles fazem essa contagem. fazem essa contagem e os números de GFQ, uma coisa assim do género, que saem no Expresso e tudo mais, mas eu não tenho a certeza absoluta e prefiro não ficar com esse título. Pronto, mas por acaso, se tiver acontecido, se por acaso tivesse sido eu, não é responsabilidade nenhuma, em princípio não se repete, portanto Não também sentiste? não vale a pena. Mas era o que eu tinha perguntado depois da cicatriz, que eu vou dizer aqui que eu dei de presente de Natal a uma Estás sempre a pessoa. falar dos livros da Maria Yeah. Francisca. Eu dei de presente de Natal a uma pessoa, mas queria ler antes de dar porque ainda não tinha lido. Então li tudo num dia para depois poder dar. E posso dizer que li mesmo num dia e conheço muita gente que leu. E eu ia perguntar se isso é consciente, se tu quando estás a escrever pensas vou fazer uma história super catchy que as pessoas não queiram parar de ler ou não consigam parar de ler de tão presas que ficam à história. Sim, não na primeira versão, mas depois quando reescrevo e quando estou na parte de edição e tudo mais, tenho essa preocupação. Eu sei que hoje em dia, até porque eu também gosto muito de ler e gosto muito de consumir várias coisas, nomeadamente redes sociais e tudo mais, eu sei que hoje em dia as pessoas precisam de ficar agarradas e isso também acontece nos livros. E, por exemplo, quando eu escrevi a Cicatriz na primeira versão, não era em contagem decrescente. E depois, quando reescrevi, quando fui por uma segunda vez começar o livro de novo, percebi que ficava muito mais difícil de largar se começassem 5, 4, 3, 2, 1. E depois fiz essa alteração, pronto, e realmente muita gente diz que por um lado é ótimo, mas depois por outro lado a pessoa fica meses e meses a escrever um livro e depois as pessoas leem 3 horas e dizem ok, já li, gostei muito e o próximo. Pois é. Mas muitos escritores dizem que esse é o melhor elogio que podem receber relativamente aos seus livros, que é li tudo num dia. Por exemplo, tivemos aqui outro dia a Rita da Nova que nos disse Sim. isso. Ela disse a melhor coisa que me podem dizer é li o teu livro num dia. Mas para ti é um bocadinho... Tu achas que podem escapar algumas coisas? Não, escapam sempre, mas depois, por outro lado, os leitores também encontram coisas nos livros que nós não escrevemos. E aconteceu muito com a Cicatriz e agora com este Filha da Luca, as pessoas elogiam coisas nos livros que eu não escrevi. Ou seja, que é ótimo, não é? Que nem tinhas pensado. Que nem tinha pensado. Às vezes, subtexto, dizem, eu percebi quando tu disseste aquilo que querias dizer aquilo e eu não... Pá, infelizmente não cheguei lá. Sim. Mas digo, claro que sim. claro, tem de ser habitacional. É bom ter leitores assim. Mas sim, é um ótimo elogio. Vão escapando coisas, mas também compensa com as vezes em que acrescentam coisas que não estão. Claro, mas o teu processo de escrita é sempre igual, ou seja, tu escreves uma vez e depois vais uma segunda ver o que é que consegues mudar ou melhorar? Depende, agora com o Filha da Luca eu escrevi todos os dias 4 horas todas as manhãs durante vários meses, sendo que no meu primeiro trimestre de gravidez eu estava a acabar o livro, foi um bocado mais difícil porque tinha muita vontade de dormir, mas depois afasto-me do livro durante 2 ou 3 semanas para esquecer a história, porque a uma certa altura, e também saberás porque também já escreveste, sei o livro de cor, não é? Sim. E tem de se criar algum distanciamento, não só para, por um lado, não achar que aquilo que se escreveu é muito bom, como por outro lado também para não achar que é uma porcaria, porque não há de ser nem um nem outro. Já não és nada imparcial, estás ali Sim, há de estar super... no meio. E então afastas-te um bocado e depois quando regressas ao livro há o trabalho de reescrita e depois quando enviei para a minha editora veio com sugestões, como vem sempre, e em princípio ela, na grande maioria das vezes, ela é muito melhor do que eu a ver as coisas que estão menos bem no meu trabalho e depois é reescrever. Mas como é que tu lidas com essa... Quando tu mandas, pensas, há a possibilidade deles dizerem que está
perfeito e que eu não preciso mudar nada. Não. Não. Se disserem que está perfeito é mau sinal. Não, é péssimo sinal. Porque, primeiro, tenho 27 anos e sei muito pouco sobre tudo, não é? E depois, porque é muito difícil que um produto que tu fazes sozinha tenha esse grau quase de genialidade, não é? Mesmo depois de ser trabalhado por 7 pessoas, está longe de ser genial. Quanto mais quando sou só eu. Portanto, se alguma vez me acontecesse, nunca me aconteceu, o livro vir e a Diana, que é a minha editora, dizer perfeito, eu dizia, ok, então, mas vou mudar de editora. Está bem, então vá, A Diana já beijinhos. sabe que nunca vai dizer-te isso então. Mas então, vamos falar um bocadinho sobre este Filha da Louca. O que é que é suposto sentir, que emoções é que é suposto este livro passar para nós, enquanto leitores? É a história de uma família, de um pai, uma mãe e uma filha, e esta ideia surgiu porque li uma notícia muito triste relacionada com uma criança que perdeu a vida e a mãe não a protegeu. E eu, na altura, ainda não estava grávida, mas fiquei, como acho que a maioria das pessoas, fica muito impressionada, porque temos esta ideia de que as mães, quando trazem filhos ao mundo, o primeiro instinto é cuidar delas. E então, automaticamente, comecei a pensar o que é que poderia ter acontecido a esta mãe para ela não ter esse instinto que supostamente é tão natural, não é? E comecei a escrever a história sobre uma mãe que tem um problema, que não sabemos exatamente qual é que é, mas que faz com que não tenha uma relação saudável com a filha. E depois, o conjunto de coisas que fui lendo e tudo mais, principalmente em notícias, que eu utilizo muito o jornalismo para me inspirar, porque acho que a maior parte das vezes, sim, a ficção, a realidade até supera a ficção. E aquilo que me têm dito, o livro saiu há uma semana, mas há vários leitores que já leram, aquilo que me têm dito é que o sentimento predominante é a peneia por não sabermos exatamente como é que a história vai acabar. Okay. E eu, quando terminei de escrever o livro, se tivesse de dizer assim um tema predominante, diria que é a iliteracia médica, principalmente relacionada com a doença mental, porque nós não sabemos a maior parte das vezes aquilo pelo qual os outros estão a passar e é um bocadinho a desconstrução daquela figura do maluco da aldeia que eu também tinha no bairro onde vivia, que era aquele senhor que os nossos pais diziam para não falarmos com ele porque ele falava em voz alta e era estranho. Agora, passados 20 e tal anos e no sítio onde estamos agora, se calhar já diríamos que ele tem uma doença mental e que precisa de ajuda, mas há 20 anos era maluco. E se calhar para os nossos pais ainda é, porque é outra geração. É outra geração que ainda não... Mas tu, quando estás a escrever, estás a viver também... Quando vês essas histórias, por exemplo, estás a ver uma notícia trágica, tu absorves e ficas a sofrer também o que eu senti, se calhar na Cicatriz isso aconteceu-te um bocadinho, Sim. Apesar de ser ficção, tu absorveste essa dor. Tu neste livro também te aconteceu? Sim, neste livro aconteceu uma coisa curiosa, que provavelmente fará de mim louca aos olhos de muita gente, que era, havia um tique em particular, que eu não vou dizer para depois lerem, que eu queria que a personagem tivesse. Mas é muito difícil de escrever porque eu não tenho. E então eu, durante 3 ou 4 meses, enquanto estava a escrever essa parte do livro, tive esse tique todos os dias. Fiz de propósito. Fizeste de propósito? Sim, okay. Fiz de propósito, pus alarme no telemóvel para de X em X tempo. Pronto, posso dizer um semelhante, era ligar e desligar a luz. Okay. Porque só ter esse movimento repetitivo é que eu consigo descrever exatamente o que é uma pessoa que tem de interromper a sua atividade diária para ir fazer uma coisa tão inútil como ligar e desligar a luz quando há luz solar e as janelas estão abertas. Ok, sim. Aqui no e caso... acompanhar esse processo irracional de parar, ou seja, afeta mesmo a vida de quem tem... Sim, afeta mesmo. Por exemplo, a personagem principal tinha sempre as persianas de casa fechadas e eu escrevi grande parte do livro em casa com tudo fechado. Pronto, é assim, não sei se devo dizer estas coisas, mas estou não, mas acho super interessante. Isso é interessante, sim. No fundo é quase como preparar a personagem, não é? Para uma história. Isto acontece também com os atores nas novelas, portanto acho que é muito interessante. Tu, enquanto escritora, também entras um bocadinho na tua própria história, mas depois tu consegues distanciar-te, ou seja, não dás por ti tipo, a ir desligar e ligar a luz. Não é muito fácil nos primeiros meses despedir-me das personagens. Por exemplo, com a Cicatriz, ainda não posso dizer a 100% que eles já não estejam comigo, porque continuo a falar muito sobre a Cicatriz e a receber muito feedback.
E depois agora, aqui é engraçado porque ainda sonho muitas vezes, principalmente com a Matilde, que é a personagem principal, sonho muitas vezes com ela, mas até acho engraçado e acho que eu sou uma pessoa que passa muito tempo sozinha e é uma companhia, ainda que eu também tenha amigos. Eu tenho amigos, reais. malta, está tudo bem. Eu tenho amigos reais, mas estes são ótimos, fui eu que os criei. Então... Mas eu ia-te fazer essa pergunta, eu sei que temos de terminar, já nos estão a dizer, mas como é que é o teu dia-a-dia enquanto escritora? Ou seja, tu obrigas-te a escrever aquelas 4 horas e lá está, não te sentes sozinha? Sinto. Apesar de teres amigos, está tudo bem, eu sei que tens amigos reais. Não preciso fazer mais defesas de outra. Não. Sinto, mas a verdade é que também não tenho. Isto agora já não tem nada a ver com os livros, é verdade. Eu sinto, mas também não tenho o ímpeto de contrariar isso. Ok. Eu gosto bastante. Até gostas? Sim, gosto muito de estar sozinha e no tédio e no tempo que eu passo sem fazer nada para além de estar a ler ou estar parada em frente ao computador, vão surgindo coisas que são importantes. E depois, como também passo muito tempo em sessões de autógrafos e em apresentações em que como a minha bateria social para 3 meses e meio, vou contrabalançando. É isso. Portanto, só para terminar, este livro ainda vai ter a sua apresentação, não é? Sim. Queres convidar só rapidamente lá para Quero casa? convidar. Tem de se olhar para algum sítio? Pode ser? Olha para a para frente. Então. Não, afinal é aqui. É no dia 14 de junho, sábado, às 5 da tarde, na Cinemateca em Lisboa. E vou estar na Feira do Livro de Lisboa, dia 7, 15 e 21. Nas minhas redes tem lá os horários e depois vou estar um pouco por todo o país até dar à luz. Maravilha. Portanto, com a bateria Até ao social fim. carregadinha. Mais ou menos. Corajoso. Mesmo. Já está também disponível para toda a gente ler e levem Eu queria falar de gravidez agora. Que é um tema que eu tempo. também gosto, pois é. Não temos tempo, mas levem o vosso original para a Maria poder assinar, não é? Mais um autógrafozinho para a coleção. Obrigada. Obrigada por teres um prazer. Obrigada.